Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast, que é apresentado por mim, Alicia Carvalho, Juan Kelvin, João Vitor e Luana Queiroz. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a teoria do forrageio, que é um tema bastante importante e bastante discutido na ecologia comportamental. Em ecologia comportamental, forrageamento refere-se às interações entre os consumidores e os recursos que eles consomem. O forrageamento, ou seja, é um ato de busca, seleção e exploração de recursos alimentares. Pensando em nós, seres humanos, como escolher o que queremos comer? Você já foi em um determinado lugar que tinha diversas opções de comida disponíveis e pensou em qual escolher? Então, é assim que funciona a teoria do forrageio. O ato de forragear envolve decisões muito importantes para a sobrevivência e garantia da alimentação. Então, o animal ele precisa decidir quando irá buscar o alimento e quais são os tipos de alimento que ele vai à procura, né? Os animais eles apresentam 4 respostas à variação de alimento no espaço e no tempo. São elas o forrageamento de local central, forrageamento sensível a riscos, composição alimentar ótima e dieta mista. Vamos discutir um pouquinho mais sobre elas aqui nesse podcast. Para entender melhor sobre o forrageamento de local central, é bom a gente pensar em algumas situações. Sabe quando um pássaro ele alimenta seu filhote em um ninho? Então, ali, eles estão confinados em um único local, enquanto os pássaros maiores, os pais, estão livres por aí na natureza para procurar um alimento em outro lugar. Essa situação ela é conhecida como forrageamento de local central, porque justamente os alimentos que são adquiridos são levados até um local, como esse exemplo que eu dei, São levados até o ninho onde contém os filhotes. Então, à medida que os pássaros maiores, os genitores, se afastam mais do ninho, eles encontram maior quantidade de fontes de alimento em grande potencial. Entretanto, eles podem, o que pode ocorrer é que eles percorram uma distância mais longa, e nisso, percorrendo uma distância mais longa, ele pode aumentar o tempo, o custo energético e também a exposição a outros riscos. Então, Alicia, a gente presume que na hora que os animais vão escolher o alimento ou vão decidir sobre o forrageamento, eles visam a taxa de ganho energético que eles vão obter com aquele alimento. Só que assim, a maioria desses animais considera outros aspectos, incluindo os predadores. Como o ato da alimentação coloca a maior parte dos animais em risco para a predação, eles precisam considerar esse perigo quando decidem sobre o forrageamento. E essa consideração que coloca em risco os animais para a predação na busca pelo seu alimento é chamada de forrageamento sensível ao risco. Muito interessante. Então, Lona, você pode dar um exemplo de como acontece esse tipo de forrageamento sensível a riscos? Pronto. Existe uma espécie de peixe chamada de cowboys-riacho. Essa espécie de peixe enfrenta o desafio comum, que é de encontrar o seu almoço ou virar almoço de algum predador. Os peixes pequenos dessa espécie se alimentam de vermes que vivem do lado dos riachos. E, obviamente, preferem se alimentar em locais que contenham mais vermes. Entretanto, existem algumas questões que a gente tem que pensar. E se nesses locais que contenham mais vermes também apresentassem mais predadores? Incluindo os predadores até da própria espécie, só que maiores e canibais. Outra questão quanto de alimento seria necessário para atrair os pequenos peixes ao local mais arriscado para se alimentar? Então, para responder essas questões, alguns pesquisadores fizeram o seguinte. Eles colocaram alguns peixinhos em um riacho artificial que continha um refúgio contra os predadores em uma parte intermediária. Em uma extremidade do riacho foi posto um peixe bem grande e poucos vermes. E na outra extremidade foi posto 2 grandes peixes e diferentes quantidades de vermes. Então observou-se o seguinte: quando a extremidade oposta do riacho continha 2 grandes peixes, os pequenos não se deslocavam para aquele lado até que contivessem o triplo da quantidade de alimento. Ou seja, esses peixes equilibram o risco de predação
com os benefícios da disponibilidade de alimento. Mas assim, ainda existem outros tipos de forrageamento, né, João? Isso, Luana. Outro tipo de forrageamento é a composição de dieta ótima. Bom, a maioria dos animais não consome apenas um tipo de alimento. Sendo assim, precisam fazer escolhas dentre uma variedade deles. Por exemplo, coiotes que vivem a oeste dos Estados Unidos, em Idaho, comem desde lebres a coelhos de rabo de algodão e ratos do campo. Entretanto, cada um desses tipos de animais possui um nível energético, sendo a lebre a que possui maior nível energético, seguindo do coelhos de rabo de algodão e, por fim, ratos do campo. Ainda assim, o nível energético não é o único fator que os coiotes precisam levar em conta na hora de escolher sua presa. Existe também o tempo de manuseio. Tá, mas o que seria esse tempo de manuseio? Bom, Alicia, nada mais é do que o tempo que o animal leva para subjugar e comer a presa, ou seja, para capturar e comer a presa. Sendo assim, a decisão ótima, ou seja, a melhor escolha de presa vai depender do equilíbrio entre o nível energético e o tempo de manuseio. Mas e aí? Sabendo dessas informações, qual o tipo de animal vocês acham que os coiotes preferem? As lebres, os coelhos ou os ratos? Eu acho que os coelhos, porque tem uma boa quantidade de energia para oferecer com um razoável tempo de manuseio. Eu acho. Eu acho que são os ratos, pois eles são mais fáceis de capturar, mesmo não tendo, eles não tendo tanto nível energético, né? Eu acho que são as lebres, porque mesmo custando mais tempo de manuseio, elas vão possuir mais energia para oferecer aos coiotes. Não seria essa a melhor lógica? Bom, para saber qual seria a melhor escolha para os coiotes, poderíamos dividir o nível energético de uma presa pelo tempo de manuseio. Assim, a presa que apresentar o melhor equilíbrio seria uma decisão ótima. Só que os pesquisadores observaram que, no caso dos coiotes, eles não escolhiam suas presas dessa maneira. Ao invés disso, escolhiam a com maior nível energético sempre que estiver em abundância no momento. Um exemplo são as lebres, mesmo que essas tenham um maior tempo de manuseio. Quando as lebres estiverem em pouca abundância, os coiotes também escolhem comer os coelhos de rabo de algodão, além das lebres. Entretanto, se as lebres se extinguirem, eles vão comer apenas coelhos de rabo de algodão, uma vez que esses agora estão em abundância. Caso os coelhos também comecem a apresentar escassez, então os coiotes alternarão entre coelhos rabo de algodão e os ratos, até que os coelhos estejam escassos também e apresentarem então no momento apenas os ratos, que serão a última escolha dos coiotes. É muito massa, né não, Juan? Eu acho muito massa, João. E isso já mostra que no reino animal nem sempre o predador vai conseguir manter uma dieta onde existe uma única espécie de presa ótima, com alto benefício energético, menor tempo de manuseio e também com todos os nutrientes necessários para os indivíduos. E é por conta disso que alguns forrageadores precisam adotar uma dieta mista, que vai ser uma dieta sem um enfoque em uma única presa ou alimento. Essa variação da dieta é necessária tanto por conta da disponibilidade de alimentos no meio, pois como vimos no seu exemplo, os coiotes nem sempre vão ter disponibilidade de todas as presas, quanto para garantir que todos os nutrientes necessários à manutenção da vida sejam adquiridos. Esse tipo de dieta é muito fácil de ser entendido, principalmente porque faz parte da nossa espécie. Afinal, nós, seres humanos, conseguimos sintetizar vários aminoácidos, mas alguns que são divulgados como aminoácidos essenciais, lembrando que, de certo modo, todos os aminoácidos são essenciais para o desenvolvimento das funções corporais. Estes só podem ser obtidos através da alimentação, e aí nós precisamos variar a dieta para garantir o consumo de todos. A exemplo, uma dieta com apenas arroz ou feijão não contém todos os aminoácidos essenciais necessários. Entretanto, uma dieta mista, que combina os dois, garante a aquisição destes aminoácidos essenciais, porque um complementa os aminoácidos ausentes no outro. Então você, que só come arroz e carne no almoço, está na hora de repensar o benefício dessa alimentação, não acha? Porque a gente já pode perceber que essa alimentação não monófaga, ou seja, onde não há a nutrição por um só tipo de alimento,
é super benéfica para inúmeras espécies, inclusive para os seres humanos, principalmente no que diz respeito à garantia de alimentação, ao desenvolvimento, pois agora haverá uma dieta mais completa e com isso aumentará a chance de sobrevivência, reprodução e manutenção da espécie no espaço. E é por isso que muitos animais precisam levar em consideração uma amplitude de itens alimentares alternativos, ponderando também a energia, a abundância de cada um e o risco de aquisição, para decidir se devem consumir uma mistura deles para atender todas as suas necessidades e assim garantir o sucesso naquele espaço. E agora que já sabemos as 4 principais respostas à variação de alimento no espaço e no tempo, vamos fazer um pequeno resumo para vocês. Então, o forrageamento de local central é justamente o comportamento de um determinado forrageamento no qual os alimentos que são adquiridos para o consumo, né, são adquiridos em outro local e são levados até um local central, como no exemplo que eu dei, o pássaro que leva o alimento até o seu ninho. Forrageamento sensível ao risco corresponde à ação que o animal tem de incorporar o risco de predação em suas decisões de forrageamento, ou seja, para além de o animal optar por alimentos que vão garantir um ganho energético, ele vai levar em consideração o risco que ele tem para obter aquele alimento. Já o forrageamento de composição de dieta ótima é a escolha que os predadores fazem, levando em consideração o nível energético de cada presa e o seu tempo de manuseio. E para além disso tudo, uma alternativa interessante para os animais pode ser a aquisição de uma mistura de dieta, que vai ser uma dieta sem um enfoque em uma única presa ou alimento, pois aí os animais podem tentar a garantia de todos os nutrientes necessários, ampliando por vezes a taxa de desenvolvimento e manutenção da espécie no local. Mas não achem que a nossa atividade acaba por aqui. Afinal, testar os conhecimentos é uma parte importante da aprendizagem. E por isso, agora, eu convido vocês a responderem o quiz presente no link disponível. Tratem de acertar tudo, viu? E se errarem, voltem ao nosso podcast, revisem e façam uma nova tentativa. E quem quiser estudar um pouco mais sobre o que conversamos, é só ir no livro A Economia da Natureza, no capítulo 4, que fala sobre adaptações a ambientes variáveis. Bons estudos!